Boa noite, meu nome é Henrique e hoje o meu artigo ele vai falar um pouco sobre análise multitemporal do uso e ocupação do solo e a morfometria da bacia do Córrego do Aranha em Itapeva, São Paulo. O trabalho foi desenvolvido por mim, Henrique, e com a ajuda dos meus orientadores César Gustavo da Rocha Lima e José Augusto de Lula. Bom, primeiramente, a urbanização no Brasil, ela aconteceu de uma maneira muito rápida, né, ela teve uma expansão muito rápida, de 75,6% na década de 1990 para 84,6% em 2010. Então, a ampliação da zona urbana de maneira rápida e desordenada, juntamente com a retificação e canalização de cursos d'água, elas são potencializadores de inundações. E a importância do estudo das bacias hidrográficas, então, está em analisar tendências a cheias naturais e fazer o planejamento urbano minimizando esses impactos, né? Então, fazer o planejamento, mesmo para urbanizações de maneira muito rápida, sem que ela exista, sem que ela tenha muito impacto né, nesse processo. Bom, para isso, a gente precisa de modelos digitais de elevação, né? Atualmente existem modelos digitais gratuitos de elevação digital de terreno, como, por exemplo, o SRTM, com uma resolução espacial de 30 metros. E também, esses modelos digitais de elevação, eles auxiliam na obtenção e no estudo de parâmetros morfométricos da bacia. Além disso, a gente também precisa de um imageamento de satélite. Eles auxiliam no entendimento da transformação do uso e ocupação do solo ao longo dos anos, e eles podem auxiliar no estabelecimento também de diretrizes de expansão urbana. Bom, o Córrego do Aranha, ele é localizado em Itapeva, no município de Itapeva, né, no estado de São Paulo, e ele é situado na bacia hidrográfica do Alto Paraná. Então, ele faz parte da unidade de gerenciamento de recursos hídricos de número 14 do estado de São Paulo. Esse córrego, ele é classificado como um curso de classe 4. Então, ele apresenta usos menos exigentes, né? Ele é utilizado ele tem parâmetros de utilização menos exigentes e ele serve mais para um contexto paisagístico. Esse curso d'água, ele é conhecido já por ter inundações naturais e ele foi canalizado com a urbanização da cidade. Então, a cidade ela se desenvolveu à margem esquerda desse córrego, porém, com a expansão urbana que vem acontecendo atualmente, a cidade ela está se expandindo também para a margem direita desse rio. Bom, então o objetivo desse trabalho, né, foi determinar parâmetros morfométricos da microbacia do Córrego do Aranha e realizar uma análise multitemporal do uso e ocupação do solo na região nos anos de 1991, 2005 e 2020. Bom, então, a área de estudo, como já dito, é a microbacia do Córrego do Aranha. Essa área de estudo, ela fica compreendida nessas coordenadas geográficas, né, coordenadas UTM. Essa região também, ela se encontra no município de Itapeva, estado de São Paulo, e essa área de estudo, ela compreende um total de 16,53 quilômetros quadrados. O exutório escolhido foi a confluência dos córregos do Mata Fome com o Córrego do Aranha, que acontecem ali na zona urbana de Itapeva. Os biomas que prevalecem ali na região são os biomas de Cerrado e Mata Atlântica, e a precipitação anual ela é de 1.352,6 milímetros por ano. Então, a região ela está inserida numa zona de clima temperado. Bom, então, falando um pouco dos materiais. Para fazer o estudo, foram feitas a aquisição de alguns dados, como os modelos digitais de elevação do SRTM, com resolução espacial de 30 metros, e imagens Landsat 5, né, do sensor Thematic Mapper, das bandas 2, 3, 4 e 5, para os anos de 1991 e 2005, e imagens de Landsat 8, com o sensor Operational Land Imager, também conhecido como OLI, das bandas 3, 4, 5 e 6 para o ano de 2020. Então, essas três imagens resultaram
nessas figuras aqui mostradas abaixo. Agora, falando um pouco dos métodos, né, dessa primeira fase. Então, primeiramente, foi feita a importação dessas imagens Landsat do software Spring na versão 5.4.3 e foi feita a verificação do posicionamento dessas imagens de satélite. Para as imagens Landsat 5, foi necessário fazer a correção do posicionamento geográfico delas, com o auxílio do registro de tela, que é uma ferramenta do software Spring. Depois disso, foi feita a classificação das imagens, né, para o uso e ocupação do solo, com a composição das bandas 3, 4 e 5, né? Então, 3 no espectro azul, 4 vermelho e 5 verde, para as imagens Landsat 5. E para as imagens Landsat 8, foi usada a composição 4, com as bandas 4, 5 e 6. Bom, então, para fazer essa classificação, foram divididas 5 classes, né? Então, a primeira delas foi corpos hídricos, a segunda, zonas urbanas, a terceira, solo exposto, vegetação rasteira e, por fim, a vegetação densa. Para a segunda parte, foi feita a importação do modelo digital de elevação, né, do SRTM, também para o software Spring, e foram definidos os limites da bacia com o auxílio das curvas de nível, né? E também foram traçados todos os cursos d'água presentes na bacia. Com isso, foi feita a definição do curso principal do rio, o comprimento total de drenagem, né, de todos os cursos hídricos, a declividade média do canal principal, a densidade de drenagem, o cálculo dos parâmetros morfométricos. Bom, os parâmetros morfométricos considerados para esse estudo foram o coeficiente de compacidade, Kc, fator de forma, Kf, o índice de circularidade, Fc, a densidade de drenagem, dD, e o índice de sinuosidade, IS. Bom, então, agora partindo um pouco para os resultados. O uso e ocupação do solo da bacia do córrego do Aranha foi realizado no software Spring, com auxílio da ferramenta de máxima verossimilhança, e após isso foi feito um processamento manual, né, algumas correções manuais, gerando esses 3 mapinhas mostrados aí na tela. Então, o primeiro deles é de 1991, o segundo de 2005 e, por fim, o de 2020. Então, só de olhar, a gente consegue ver que já houve uma expansão dessa área urbana. Mas o que mais a gente conseguiu ver a partir desses resultados? Bom, então, primeiramente, o crescimento da área urbana ele foi de 48% entre 1991 e 2005 e de 27% entre 2005 e 2020. Então, numa representação total, né, de 1991 a 2020, houve um crescimento de 88% da área urbana. E essa área com maior urbanização no período foi justamente no baixo curso, correspondente às proximidades da área central da cidade, onde já existem maiores problemas com inundação. Ao longo das 3 décadas analisadas também, foi percebida uma supressão de 29% da vegetação densa e de 60% do solo exposto, que foi resultado pode ter sido resultado de plantações em propriedades rurais. Ali existem muitas propriedades rurais que fazem plantações sazonais. Então, por isso, houve uma supressão dessa magnitude. Bom, partindo então para os resultados da classificação morfométrica da bacia do córrego do Aranha, a gente consegue perceber alguns resultados, alguns desses resultados, né? Então, primeiramente, a ordem máxima dos cursos d'água que foi analisada nesse estudo foram cursos de terceira ordem, né? Então, o padrão de drenagem, a ordem dos cursos foi feita de acordo com a metodologia de Strahler, importante dizer. O padrão de drenagem ele é dendrítico. A área da bacia, como já dito, foi de 16,53 km², enquanto o perímetro dela foi de 20,09 km.
O comprimento total do curso do rio foi de 8,88 quilômetros, enquanto o comprimento da bacia é de 7,89. O comprimento total dos cursos hídricos foi de 23,24 quilômetros e a largura média da bacia é de 2,03 quilômetros. Também é importante a gente salientar aqui que a declividade média do curso principal foi de 0,02215 metros por metro, né? Então, foi da ordem de 2 centímetros, né, por metro a declividade. O coeficiente de compacidade foi de 1,38, que, segundo a literatura, está ali numa região que indica média tendência a grandes inundações. O índice de circularidade, o FC, primeiramente o fator de forma, ele foi calculado em 0,21, certo? Então, esse fator, de acordo com a literatura, ele indica baixas tendências a grandes inundações na bacia, se a gente for analisar exclusivamente esse parâmetro. Da mesma forma, o índice de circularidade foi de 0,51, que, segundo a literatura, também indica uma baixa suscetibilidade a grandes inundações. Novamente, se a gente for analisar somente esse parâmetro. E o índice de sinuosidade, ele ficou em 12,55%. Segundo a literatura, esse índice de sinuosidade ele é muito baixo, então indica que o curso do rio ele é muito retilíneo, ele é quase que reto. E isso contribui para uma maior velocidade de escoamento, né? Então, se o rio ele é menos sinuoso, quando a água chega ali para ser drenada pelos cursos hídricos, ela vai escoar mais rapidamente. Enquanto a densidade de drenagem foi de 1,41 quilômetros de rio por quilômetro quadrado da bacia. Então, essa densidade de drenagem, ela também indica uma drenagem regular, né? O que pode denotar que a água, para ela chegar nos cursos hídricos, a bacia ela tem uma drenagem irregular, então a água ela vai chegar de maneira mais rápida também nos cursos hídricos. Então, isso, aliado ao índice de sinuosidade e à declividade do rio, que é alta, isso pode fazer pode ocasionar um aumento da velocidade, um aumento dessa velocidade da água, né, que pode contribuir para inundações. Bom, então foi gerado também 2 mapas, né? O primeiro deles, o mapa de declividade, que ele foi distribuído aí a classificação dele de acordo com o método de Lepsch, e o mapa de hypsometria, que foi dividido em 8 classes, né? Devido ao grande intervalo, né? De elevação ali entre a cota mais baixa e a cota mais alta na bacia, né, sendo a mais baixa de 638 metros e a mais alta da ordem ali de 880 metros. Então, a partir desses 2 mapinhas, foram gerados 2 gráficos, né, dois resultados que a gente vai ver aqui a seguir. Então, o primeiro deles foi o gráfico de distribuição de áreas, né, por fatiamento da declividade. Essa declividade, ela apontou grandes áreas com as declividades consideradas ondulado, né, de 10 a 15% de declividade. Essa área definida como ondulada chega a ser de 27% da área total da bacia, enquanto a área considerada forte ondulado foi de 44,5%. Então, existe uma grande declividade nessa microbacia. Também foram observados algumas regiões em que a declividade era considerada montanhosa e até mesmo escarpada. Então, é uma declividade de até 100%, certo? Enquanto a distribuição da área, né, o fatiamento por hypsometria, mostrou aí uma divisão normal aí das áreas de fatiamento.
Bom, então aqui a gente vê um perfil longitudinal do curso principal dessa bacia. Então, aqui no início dela, a gente pode ver que existe uma grande declividade e ali mais para o final dela, justamente onde é a área urbanizada da microbacia, existe uma declividade, a declividade ela vai decaindo, então ela vai ficando, o perfil do terreno ele vai ficando menos, a declividade ela vai diminuindo, né? Ela vai ficando menos forte essa declividade. E isso faz com que a água ela vá perdendo a velocidade e ela fique justamente mais tempo nessa região, o que ajudaria, né, a um cenário de inundação. Então, como conclusões desse estudo, a gente tem que a área urbana teve um aumento de 88%, né, nesse período estudado, de 1991 a 2020. Juntamente com o aumento dessa área urbana, houve uma supressão da vegetação densa e do solo exposto e um aumento da vegetação rasteira. Os parâmetros de inundação, os parâmetros morfométricos, eles indicam baixas ou médias tendências à inundação, se eles forem analisados de maneira individual. Porém, a densidade de drenagem ela é regular, a baixa sinuosidade do rio e a grande declividade, juntamente com a impermeabilização do solo e a canalização do baixo curso desse rio, eles podem colaborar para a potencialização de eventos extremos. Então, esse estudo ele é muito importante para a gente analisar todo esse contexto, né? Todos esses parâmetros, juntar eles para ver que existe ali uma, uma chance de potencialização desses eventos extremos, né? Caso esse crescimento urbano ele continue desordenado. Então, esse estudo é importante no auxílio para ações futuras na região, né? Ele pode auxiliar para definir zonas de crescimento urbano sem que esse impacto seja maior às comunidades que vivem ali em torno desse rio. Bom, aqui estão algumas das principais bibliografias utilizadas, né, para a elaboração desse estudo, desse trabalho. E agradeço a atenção de todos. Por hoje é só. Muito obrigado.